Deus. E nessa noite, queridos, pela fé, eu quero dizer algo para você que está aqui me ouvindo e me vendo. Jesus, Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração, e é na presença dEle que nós podemos depositar angústias, medo, tristeza, solidão, e deixe que a presença de Deus faça a diferença na sua vida, porque é por isso que nós estamos aqui. Amém? Então não vamos deixar que nada nos impeça de louvar ao Senhor. E que tudo que em nós, coloca a nossa mente meio que dispersa, coloque em Deus, foque no Senhor. Porque Ele está aqui nessa noite para curar a mim e a você. Você crê nisso? Amém? Então pela fé vamos adorar o Senhor. Porque adorar e buscar é o nosso prazer. É isso que nós cantamos, Jesus. Cada vez mais
está aqui. Aplauda mais forte, com alegria. A presença dele. A presença dele. Oh Senhor, só na tua presença. Só na tua presença, Senhor. Tua presença, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele está aqui, meu irmão. Jesus está aqui. Ei, Jesus, ei, Jesus. Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia! Onde quer que eu esteja, diga pra ele nessa noite. A presença do Senhor está aqui para consolar você. E o que faz o meu dia é a beleza. Por isso ergue as suas mãos a Ele, diga que não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco eu sou feliz. E não importa o que está, e do lado de fora, tu és o meu tesouro, está dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo.
doce, doce, doce presença, presença, presença. Essa presença está aqui. Deixe, querido, deixe o Espírito Santo tocar teu coração nessa hora. Deixe Ele te alegrar nessa hora com a verdade de que hoje na terra você vai estar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade, para sempre. Vamos, deixe o Espírito Santo tocar o seu coração nessa noite, com essa certeza de que para onde os nossos irmãos estão após a morte, nós também iremos. Não é para um lugar de indecisão, mas sim aos pés do Senhor, aos pés daquele que nós clamamos todos os dias da nossa vida e queremos estar. Se viver para mim é Cristo e morrer é lucro, pois eu sei que em qualquer circunstância ou plano para se viver, a presença do Senhor será constante, será real na minha vida. E no nome de Jesus nessa hora, querido, em nome de Jesus nessa hora, deixe o Espírito Santo tocar no teu coração nessa hora. Pela fé eu sei que Ele está aqui nessa noite para transformar a sua vida, para trazer vida através de você. Vida, 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 vida. Porque você está aqui para adorar o Senhor Jesus, apesar das lágrimas. Se é com tristeza, vai com tristeza mesmo. Se é com alegria, vai com alegria mesmo. Mas deixe o Espírito Santo tocar no teu coração. Abre, abre, abre isso em nome de Jesus. Abre o teu coração, abre o teu coração. O Senhor Jesus está neste lugar e Ele quer enxugar a partir de agora toda lágrima do teu olho. Em nome de Jesus, não é porque eu estou falando, mas é porque a presença do Senhor Jesus é quem faz. Ela quem faz o infinitamente mais. Por isso adore o Senhor Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Apesar, Senhor, de muitas vezes eu não compreender a forma como o Senhor age, apesar de muitas vezes eu questionar, Jesus, a tua vontade, muitas vezes nessa noite eu saí da minha casa, vim para este lugar para dizer a ti, Jesus, que se não for a tua presença, não adianta viver. Oh Jesus, sem a tua presença, não nos tire de nenhum lugar, Jesus. Não nos tire de nenhum lugar, Jesus. Não nos deixe dar um passo sem a tua presença. Não nos deixe dar um passo sem a tua presença. Ele não anula os nossos sentimentos, mas Ele usa os nossos sentimentos para a glória dele. Adore, 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 Ele está. Diga, eu prefiro estar no deserto, ter o Senhor bem por perto, auxiliado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde eu sou, eu não temerei. Presença Santa, Presença Santa. Boa noite a todos, graças e paz sejam convosco. Louvado seja Deus por nos permitir estar na sua casa, prestando um culto ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus junto comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, leremos até o verso 12. Amém. E diz assim, 1 Pedro 1, do 1 até o 12, leremos essa noite. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia,
na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. É herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria invisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam a observar. Até aí, irmãos, oremos mais uma vez. Gracioso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra nessa noite e receber o consolo que o Senhor conhece que nós precisamos da Tua parte. Receber fortalecimento, que através da Tua Palavra ministrada nessa noite, a nossa fé seja fortalecida, Deus. Sejamos edificados mais uma vez, que o Senhor continue sendo glorificado em nosso meio. Sabemos, ó Deus, que passaremos por muitas provações e sofrimentos nessa terra, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, a Tua paz, ela continuará guardando os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, bondoso Deus, porque o Senhor está presente neste lugar, está conosco e nos dará a graça necessária para que passemos por todos os momentos, Senhor. Sabemos que somos peregrinos e a nossa pátria é o céu. E que nessa noite, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, que o Senhor ministre, ó Deus, que o Senhor continue alcançando o coração da Tua igreja nessa noite. Pois o Senhor é poderoso para fazer isso e infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido e os irmãos têm concordado em oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, fonte inesgotável. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por Teu consolo, por Tua graça, que é suficiente nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, você pode ter observado que algumas palavras elas foram trocadas por outras que são sinônimos, ou seja, na sua versão pode ter tido, ao invés de sofrimentos ou provações, tentações e assim por diante. A minha versão é NVI, mas aquilo que Deus ministrou ao meu coração, com a graça dele, eu vou compartilhar com os irmãos. Irmãos, eu não sei se você observou, Pedro ele introduz essa carta falando sobre algo muito sério, assim como todas os demais livros da Bíblia, mas não é tão fácil falar sobre sofrimento, sobre provações, e ele trata desse assunto que é de uma importância tão grande para o cristão,
Porque antes de conhecermos a Cristo, nós não sabíamos lidar com o sofrimento, com a dor. Nós acreditávamos naquilo que as pessoas nos falavam e ficávamos conformados. E hoje nós entendemos essa palavra e o cuidado de Deus, que não possamos esquecer. E até mesmo é o propósito pelo qual Pedro escreveu esse livro. Foi para lembrar os fiéis que enfrentam o sofrimento do glorioso futuro que Deus tem para aqueles que perseverarem na fé. E, irmãos, aqui a igreja, ela estava sendo perseguida por amor a Cristo. Ou seja, eles professavam a fé no Senhor Jesus Cristo e estavam sendo perseguidos por isso. E claro que aqui, quando trata de provações, de tentações, enfim, não está apenas resumido a essa questão de perseguição da igreja, mas a todo tipo de provação que viemos enfrentar nessa terra, enquanto aqui ainda estivermos. E é isso, irmãos, que o Senhor deseja lembrar a sua igreja nessa noite, o glorioso futuro que Ele tem reservado para nós, para aqueles que perseverarem na fé em Cristo Jesus. Deste capítulo 1, ele trata da salvação do cristão. No capítulo 2 e 3, sobre a submissão do cristão. No capítulo 3, sobre o sofrimento do cristão. E é interessante que aqui no livro de Pedro, esse verbo, o verbo sofrer, ele é usado 12 vezes. E é usado mais vezes do que todas as epístolas do Novo Testamento. E eu creio que tem um propósito para que ele tenha dado tanta ênfase sobre o sofrimento. Porque, irmãos, ninguém quer sofrer. Ninguém está preparado para a dor, para provações, para lutas. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. E é para que a nossa fé seja realmente comprovada, que é verdadeira. E Deus, Ele trabalha, Ele tem em sua soberania, Ele sabe trabalhar conosco. Ele sabe nos refinar, Ele sabe tratar com a gente. E não devemos questionar, mas entenda que é como diz aqui, que Deus, em seus propósitos eternos, segundo a presciência dEle, segundo o pré-conhecimento dEle, Ele nos separou para si. E Ele é que há de guardar, irmãos, as nossas vidas e vai nos dar força para que possamos perseverar na fé, para que não possamos desistir da nossa carreira, da carreira que nos foi proposta. E é interessante que nós não podemos também esquecer do princípio, quando os nossos primeiros pais pecaram contra Deus, quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e o sofrimento como consequência do pecado. Pois eles estavam no jardim, estavam guardados por Deus ali, estavam protegidos, estavam imunes a quaisquer coisas inimagináveis. Eles nunca poderiam imaginar que iriam sentir dores, a mulher no parto, que eles seriam separados da presença de Deus, que eles enfrentariam morte espiritual e física. Nunca poderia passar pela cabeça deles, eu acredito, né? E eles foram separados de Deus por causa do pecado. Eles estavam debaixo da ira de Deus e da maldição de Deus por causa do pecado deles. Eles foram submetidos a sofrimento, expostos à morte espiritual e física como consequência dos seus pecados. E não somente eles, mas também a descendência deles. Ou seja, todos nós. Deus não nos fez para que pudéssemos sofrer. Deus não se alegra que vê o filho dele sofrendo. Deus não se alegra que sintamos dores. Deus nos fez para desfrutar da sua presença eternamente. Deus não desejaria nos separar dele. Mas por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e está sujeito a tudo isso, todo aquele que está longe de Deus. Mas Deus, em sua bondade e graça, ali Deus fez uma promessa ao homem, em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando sobre o plano dele para a salvação do homem, para que o homem não permanecesse longe dele, para que o homem não sofresse
eternamente, para que o homem fosse salvo da ira dele. E assim, Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para salvar o pecador, para reconciliar o homem com Deus. Aí você pode estar dizendo, mas eu sei de tudo isso que você está falando. Mas, irmãos, muitas vezes nós esquecemos dessa graça, desse cuidado, desse amor de Deus, quando passamos por um sofrimento, por uma provação, quando estamos sentindo dores. Pensamos até que Deus nos desamparou, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu da gente, mas não é bem assim. Deus, Ele é tão gracioso conosco, que Ele não nos deixa esquecer das suas promessas eternas, do seu propósito eterno nas nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus por isso. E aqui, irmãos, Pedro, ele está falando, ele diz o público para o qual ele escreveu. São eleitos, não são quaisquer pessoas, são eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o pré-conhecimento de Deus, segundo o propósito eterno de Deus. Versículo 2. E ele fala exatamente da obra do Espírito Santo, santificando o crente. E essa santificação para que o crente seja obediente a Cristo, que com seu sangue aspergiu, lavou, purificou o coração do cristão. E, amados irmãos, quando ele também trata no versículo 3, dizendo sobre aqueles que estão regenerados, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos regenerou. E quando ele fala que Deus nos regenerou, Deus nos transformou. Aqui ele está tratando com pessoas que nasceram de novo. Ele está falando acerca do novo nascimento, do novo modo de vida do cristão. O cristão, ele não anda segundo o curso desse mundo. Ele não enxerga com a visão daqueles que ainda não foram alcançados por essa graça. O cristão, ele enxerga o sofrimento, as provações, de um modo diferente daquele que não conhece a Deus, daquele que não conhece essa palavra. E aqui nós vemos, irmãos, que essa mensagem, essa palavra é fonte de esperança para a igreja, é fonte de consolo, é fonte de paz em meio às provações que possamos enfrentar. Ele deixa também claro que aqui que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, a nossa pátria é o céu, nós estamos aqui por enquanto. Mas ele diz exatamente isso. Ele várias vezes fala sobre a glória, sobre a herança incorruptível, sobre o que está reservado nos céus para nós. E ele deseja, e o próprio Deus deseja que nós estejamos pensando nas coisas do alto, que nós estejamos pensando no que Deus tem reservado para nós, na herança incorruptível que Deus tem reservado para nós no céu de glória. Muitas vezes nós deixamos por um lado de pensar nisso, de almejar, de desejar, desfrutar dessa herança, desse tesouro que Deus tem reservado para nós. Nós não devemos nos apegar com as coisas deste mundo aqui, pois ele vem, irmãos. Isso tudo aqui vai passar. Permanecerá o amor de Deus, permanecerá a palavra de Deus, o nosso Deus eterno que permanecerá e a sua palavra se cumprirá. E, irmãos, nessa noite eu orando ao Senhor pedindo uma palavra, né? E Deus me fez meditar sobre o tema, e é este que nós iremos tratar nessa noite, a ação da Trindade em relação à nossa paz. Você já parou para refletir nisso? O cuidado de Deus, a Trindade trabalhando e agindo em relação à nossa paz. Nós nos saudamos com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor. E eu quero me deter, esses versículos do 3 ao 12, nós não iremos explicar por causa do tempo, mas assim, nós sabemos que ele fala sobre o sofrimento de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, também sobre o propósito, o plano de Deus para a nossa salvação. E a herança que, por causa de Cristo, nós temos
pela graça de Deus recebida, bênçãos nas regiões celestiais. E nós vamos apenas ficar no versículo 2. Mas como, Mara, vamos ficar só com a saudação? Irmãos, essa saudação ela é tão tremenda, assim como os outros versículos. E aqui nós vamos atentar que ele fala exatamente para os eleitos, como temos visto. E ele saúda os eleitos de Deus, que também foram santificados pelo Espírito, aspergidos com o sangue de Cristo. Ele saúda eles com a graça e a paz do Senhor. E ele diz que essa paz, essa graça, lhes sejam multiplicadas. Tem outra versão que fala que essa graça seja mais e mais, que eles tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. E é interessante, irmãos, que todo final de ano, para o início de um ano, as pessoas cantam sobre desejar e almejar a paz. Este ano eu quero ter paz no meu coração. Será que nós devemos desejar ter paz no coração só no final de ano para romper o outro? Obviamente não. Mas estes que almejam receber essa paz, são os mesmos que desprezam o Deus que oferece pela sua graça a paz. A paz verdadeira. Porque o mundo, ele canta sobre a paz, o mundo, ele dá notícias sobre a paz, ele fala e luta pela essa paz, sendo que eles desprezam, eles zombam do Deus que oferece essa paz. Nós vemos quantas coisas terríveis, né? Nós vimos tantas imagens de homens escarnecendo de Deus, do nome de Deus, de Cristo, enfim. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que não há paz para os ímpios. Por mais que eles cantem, por mais que eles falem, por mais que eles lutem por essa paz e desprezam, o fato de eles desprezarem Deus e a paz, eles não vão receber essa paz. Está em Isaías 57, 21, que diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Por que não há paz? Porque o dono dessa paz, o príncipe da paz, é o nosso Deus. Amém. E se eles desprezam, se eles zombam, se eles rejeitam essa mensagem e não querem se submeter ao Deus que oferece pela sua bondade e graça essa paz, como receberão essa paz? Não terão essa paz. E eu e você temos desfrutado, irmãos, dessa paz, plena paz. Aleluia. Louvado seja Deus. E, irmãos, a fonte da paz do ímpio, a fonte da paz do mundo é o dinheiro, é o próprio mundo, é a fama, é o sucesso, são tantas coisas. Pelo fato deles estarem bem, se sentindo bem, eles pensam que têm paz. Só que em algum momento eles são pegos despreparados, são pegos de surpresa e cai a ficha deles e eles conseguem ver que na verdade aquilo não era paz. Aquilo ali era um engano, aquilo ali era algo passageiro. Mas a paz de Deus é verdadeira, diferente deste mundo. A paz de Deus, ela é eterna, não é passageira como a do mundo. E a paz, irmãos, na vida do cristão, não é a ausência de problemas, de sofrimentos, de tentações, de provações. Não é. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele pensa que o fato de não passar por sofrimentos agora, eles estão em paz, que eles estão bem, sendo que eles não estão bem. Eles estão sendo conduzidos para a condenação eterna, eles estão debaixo da ira de Deus ainda, porque não confessaram a Cristo, porque não receberam o perdão de Deus, porque não se arrependeram dos seus pecados. E nós, irmãos, estamos bem com Deus, estamos em paz com Deus por meio de Cristo. Nós temos uma paz que é a garantia, a certeza que, embora passemos por sofrimentos, provações, tentações, o nosso Deus passa conosco, o nosso Deus nos garante a vitória, o nosso Deus, Ele nos dará a força e graça necessária para que passemos. Não iremos permanecer, é passagem. Você crê nisso? Amém. Louvado seja Deus.
Aí você pode dizer assim, nossa, o fato de eu passar por sofrimento, provação, tentação, parece que eu perdi o controle. Alguém estava conversando comigo e disse exatamente um testemunho ao que o pastor José Mabessa compartilhou, num aconselhamento, que alguém disse isso para ele, pastor, eu perdi o controle. E ele disse, meu filho, na verdade você nunca esteve no controle. Você nunca esteve no controle. E você pode até ter passado pela sua cabeça, tudo está fora do meu controle, está tudo fora de controle. O que é que está acontecendo? Não está nada fora de controle, está tudo sob o controle, a soberania de Deus. Deus tem o domínio, Deus, Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E Ele, irmãos, está trabalhando, Deus não está dormindo, Deus não está sendo pego de surpresas com tantas coisas que estão acontecendo. E você saiba disso, você e eu nunca estivemos no controle. Nossas vidas estão rendidas ao senhorio de Cristo. Quem governa, quem comanda a nossa vida é Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, o Antigo Testamento ele se refere à paz dada por Deus, assim como no Novo também, fala da paz dada por Deus. E quando Jesus veio a este mundo, nós tivemos o conhecimento da paz dada por mediação dele, da paz dada por mediação de Cristo. Ou seja, através de Cristo que media o homem, ele é aquele que reconcilia, mediador, aquele que aproxima o homem novamente a Deus. E também ficamos sabendo, depois que Cristo foi assunto aos céus, que disse que enviaria o Consolador, tivemos agora o conhecimento da paz produzida pelo Espírito Santo na vida do cristão. Lembrando que a paz também é um fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5, 22, 23. E, irmãos, não podemos esquecer que a paz está dentro das promessas de Deus para a sua igreja. Jesus disse em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Deus, Ele não deseja nos ver amedrontados, inseguros, desconfiados, pois aquele que confia em Deus não desconfia. Aquele que confia em Deus não tem medo do que pode vir no amanhã, mas descansa na soberania daquele que lhe guarda, daquele que lhe protege, daquele que lhe dará força para você e eu prosseguir. Em João 16:33, Jesus também nos disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus, Ele conquistou a vitória, a nossa vitória ali na cruz do Calvário. Ele venceu. E Ele nos disse que Ele já nos deu essa paz, Ele nos deixou essa paz. E Ele deixou certo que passaremos por aflições, provações, tentações, sofrimentos. Mas Ele disse, não tenha medo, pois eu venci. Ele está vivo e reina, irmãos. Louvado seja Deus. E irmãos, quando Cristo veio, nós hoje recebemos essa paz. Estamos em paz com Deus. Ou seja, o pecado que nos separava de Deus, o pecado que era barreira, que não nos permitia desfrutar do relacionamento com Deus, da paz de Deus, da presença, da proteção de Deus, hoje não tem mais poder sobre a nossa vida. E agora também nós temos a paz de Deus. Temos paz com Deus e temos paz de Deus. Porque estamos debaixo da graça, estamos debaixo do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. E além disso, nós temos paz em Deus. O nosso coração está descansado em Deus. Nós temos paz com Deus, temos paz recebida de Deus e temos paz em Deus, na certeza que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele governa, que Ele é sábio em todas as suas obras. Amém. Irmãos, primeiro, aquele que recebeu essa graça, o perdão de Deus, que entendeu que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, que se arrependeu dos seus pecados, ele agora está perdoado, justificado por meio de Cristo e unido. Ele uniu-se a Deus por meio de Cristo. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre aquele que está unido agora com Deus? E se você deseja também estar unido com Deus, preste atenção.
que a palavra de Deus diz em Jó 22, 21 a 23: une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Esse é o desejo de Deus. Deus enviou Jesus para salvar o pecador. Deus deseja que continuemos unidos a Ele, e aqueles que ainda não estão afastados de Deus, Deus deseja reaproximar estes para também que eles possam desfrutar dessa paz. E o fato de estar unido a Deus, a Trindade está agindo nessa união. Deus, Ele o quê? Segundo a presciência dele, Ele elege, Ele separa, Ele escolhe. E o quê? No versículo 2, Cristo, Ele aspergiu estes que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus elegeu com o seu sangue, para que fossem unidos a Deus. E o Espírito Santo também, que hoje habita na vida daquele que tem aliança com Cristo, também está trabalhando para que este que está unido a Deus desfrute dessa paz, tenha paz em Deus. Pois Deus é Pai, o Filho também de Deus é Deus, pois o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Desculpe, irmãos. O segundo ponto, além de unir-se a Deus, a Trindade, ela age em relação à paz na vida do cristão, pelo fato de termos unido a Ele. Além disso, Ele nos dá essa graça para que confiemos nele. Todo aquele que confia em Deus, ele é guardado pela perfeita paz do Senhor. E o fato de confiar em Deus é confiar nessa promessa que Deus havia feito, e as promessas eternas que ainda hão de se cumprir. Além disso, confiar na obra de Cristo, confiar que por causa de Cristo ter morrido na cruz, você e eu temos paz com Deus, paz em Deus, paz de Deus, e através dele ter deixado o Espírito Santo. Então essa é a certeza: o Espírito Santo habita em mim e você, mas um dia Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. É confiar que Ele não perdeu o controle, confiar que Ele tem o domínio, que Ele está vivo e reina. Aqui em Isaías 26, 3, 4, é um texto que eu gosto muito, que diz assim: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado nele, porquanto deposita nele toda a sua confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente o Senhor, é a rocha que vive eternamente. Aquele que confia em Deus, aquele que já está unido a Deus, deve confiar no Senhor. E este que confia no Senhor é guardado pela perfeita paz de Deus, porque ele está alicerçado em Deus, porquanto ele depositou toda a sua confiança em Deus. Por fim, este que foi alcançado pela graça, o cristão que está unido e que confia, este também se submete, ele obedece a Deus. Ele não se rebela quando vem uma provação, quando vem um sofrimento, quando vem uma tentação. Ele não se rebela contra Deus, ele não é insubmisso a Deus, ele obedece. Ele obedece ao Senhor porque sabe que Deus, em seus propósitos eternos, Ele há de continuar cumprindo a sua palavra, que Ele há de continuar cumprindo as suas promessas, que Ele é Senhor e a verdade dele vai reinar, que Ele vai continuar fazendo com que seus propósitos continuem se cumprindo, ainda que nós não entendamos. E o salmista no Salmo 119, versículo 105 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Você pode dizer, mas amar, Jesus disse que aquele que ama ao Senhor guarda os seus mandamentos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, ou seja, obedecereis também os meus mandamentos. E se Deus diz para confiar, se Deus diz para esperar, se Deus diz para não desanimar, então nós devemos fazer isso. Pedir força a Deus e prosseguir confiando, prosseguir perseverando. E fica com essa palavra, irmãos, sobre a fé perseverante, sobre a herança final para
os santos, para os fiéis, para aqueles que foram salvos por Cristo. O Senhor nos convida nessa noite a olhar para a glória futura, para a herança que está reservada para nós nos céus de glória. Como diz o apóstolo Paulo em segunda carta à Igreja de Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Vamos abrir, já estou finalizando. 2 Coríntios 4, 18. Diz assim. Vamos ler o versículo 16. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça ou desfaleça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós o extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Amém. Os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Louvado seja Deus. E Pedro, assim como ele inicia aos eleitos, aos separados, aqueles que são separados por Deus, desejando-lhes graça, saudando com graça e a paz, ele termina também no versículo 18 do versículo 14 do capítulo 5. Saudai uns aos outros com um beijo de caridade ou com ósculo santo. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.